As sessões realizadas a partir do meio de 2020 já começaram a não ter muitas informações em relação ao coletivo. As linhagens estão bem ocupadas nesse momento, o processo de transição do planeta Terra acelerou e tudo que tinha para ser dito já foi dito lá atrás pelas linhagens. Eu sugiro que vocês deem uma maratonada no canal, principalmente na playlist dos felinos e dos pleiadianos, onde tem bastante informação a respeito de tudo que viria à frente para o planeta. Inclusive, sugiro que ouçam novamente, se já ouviram, ouçam novamente a sessão da hashtag 261, ali tem muita informação. Então, todas as sessões que vão sendo colocadas daqui para frente, nas segundas-feiras, basicamente vai ficar dentro do individual. Por mais que eu questione, por mais que eu pergunte, não vem mais nenhum tipo de informação, porque se viesse, seria algo que iria realmente criar confusão. Então, eles se calaram e a informação era que, dependendo de como os humanos iriam fazer a lição de casa, a situação à frente poderia amenizar ou o remédio ser mais amargo. Foi essa a informação passada. Então, agora é momento de stand-by que nós estamos vivendo, torcendo para que uma massa crítica dos humanos desperte e realmente procure entender a lição e possa transformar as suas vidas e assim reverberando em todo o planeta. Então vamos lá a mais esta sessão. E aí, por que você procurou meu trabalho? Quais são seus objetivos com ele? Olha, eu procurei porque há uns 2 anos e pouco atrás eu comecei a ver os seus vídeos, por um acaso, eu achei na internet, e eu comecei a assisti quase todos, né? Os podcasts, aliás, ouvi, né? Quase todos. E aí eu fui me identificando muito, fiquei muito interessado naquilo, porque eu já estava estudando outras coisas. Você buscou na questão de querer saber se tem outra origem, outra linhagem? Eu busquei nessa, mas também na questão de fazer a regressão para também limpar algumas coisas, entendeu? A terapia é a base. É que se vai para o caminho de saber de outra origem, outra linhagem, aí eu já vou para um outro caminho, né? Vou com a terapia, com a questão de fazer a pesquisa também nesse campo aí. Agora, o que leva você a crer que você tem outra linhagem? Teve algum tipo de contato ao longo da vida, alguma experiência ou não? Eu tive umas 2, 3 experiências de sonho. Começou na infância ou não? Não, na infância, quando eu era bem pequeno, com 5, 6 aninhos, eu vi algumas coisas, assim, algumas poucas vezes. Só queria te contar um sonho que eu tive, mas que eu não sei se é da minha linhagem, mas foi um sonho, assim, que ficou bem marcado, inclusive eu lembro com detalhes, e não foi um sonho daqueles. Primeiro, eu sou professor, embora agora eu não lecione mais, eu tenho outra função. Mas na época ainda que eu estava lecionando, eu sonhei que eu estava em outra dimensão, na minha escola, mas é na outra dimensão. Eu tinha isso claro para mim no sonho. E eu fui olhar o livro de assinatura do Ponto, eu fui ali olhar algumas coisas e tinha um ser parado, que ele não era humano, ele era um extraterrestre, estava com um macacão prateado, ele era alto, ele era bem alto, magro, esse macacão prateado azulado, cabelo loiro cinza, assim, comprido, e o olhar dele era um olho azul bem assim profundo. Mas ele me olhou de um jeito, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Ele não falou nada. Você tinha quantos anos? Foi agora, 3 anos atrás, esse sonho. Ele falou, o que você tá fazendo? Tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Você não tem que vir aqui fazer nada, fuçar nesse livro. Ele me olhou, o olhar dele disse isso pra mim, entendeu? Ele me olhou assim feio. Eu lembro disso até hoje. E eu peguei, fechei o livro e o sonho acabou. Um outro sonho que eu tive esse foi recentemente, algumas semanas atrás. Eu já não tenho mais meus pais, né? Já não tenho mais alguns tios, avós, eu não tenho nenhum. E eu sonhei que eu tava também num outro plano com a minha mãe, minha madrinha, que já faleceu, que é a irmã mais velha dela, que é a minha segunda mãe, eu considero, passeando ali naquela cidade. E no meio do caminho tinha um hospital muito grande e a gente teve que passar. Em vez de dar a volta por trás do hospital para voltar para a casa que a gente tava, a minha mãe falou, não, vamos entrar aqui, vamos cortar caminho entrando no hospital. E nós entramos e sentamos num saguão enorme ali, porque ela falou, vamos esperar para ver o tio Aloysio, que é um outro tio meu que faleceu também. E nisso de estar ali com todos eles, eu falei, olha, a gente pode cortar caminho pelo hospital, eu pensei. Nisso veio um gato enorme, cinza, azulado, e sentou do meu lado, no chão. E aí eu agradei ele esfregava a cabeça assim em mim, eu agradei, aquela sensação foi maravilhosa, porque ele era muito amigo meu, entendeu? E
ficou ali naquele sonho, aquele gato ali, eu agradando, e ele esfregando a cabeça, me dando tipo uma companhia, uma segurança. Foi esse sonho esquisito que eu tive. Esse pode ser um acesso mesmo no plano astral, né? No plano dos humanos mesmo, que é assim, né? As pessoas que falecem normalmente vão para algum tipo de hospital, ficam em tratamento algum tempo e tal, para depois ver se reencarna. O que me atrapalha nesse momento é que eu tô assim, sozinho, tô sem nenhuma companheira, né? Tô bem, com bastante solidão. Eu nunca me casei, né? Eu sempre tive relacionamentos, namoradas, mas eu não me casei, não tive filhos. Isso foi assim uma coisa bem marcante na minha vida. Então, você quer o quê? Saber a respeito da sua vida afetiva, se ainda vai ter companheira, parceira? Da minha vida profissional, porque é uma coisa que me irrita muito. Hoje eu tô mais assim, conformado. Então a parte profissional. Essa parte de profissional, só se você tiver outra linhagem, é que vai te dar o direcionamento, tá bom? Isso. Porque na parte de terapia, não. A minha frustração é eu não ter o dinheiro suficiente que eu gostaria de ter para ter outro tipo de vida, sabe? Com mais conforto, numa casa mais bonita, poder viajar mais. Isso é a coisa que mais me frustra. Não poder viajar mais, conseguir mais fazer essas coisas. Isso foi me frustrando muito, muito mesmo. Eu tenho esse sonho ainda de viver um romance com alguém, passear, essas coisas, né? Bom, tudo bem. Agora um trecho da sessão que começa com vidas passadas e em seguida o contato com as linhagens. Os três, como está agora? Como é o rosto? Tem barba, olho meio esverdeado, cabelo vermelho, barba vermelha. Como está agora? O que transmite olhar? Força. Está indo para algum lugar? Vai chegar em algum lugar? Ou você está voltando de algum lugar? Tô indo. Vou contar de 1 até 3 e você já vai chegar no lugar onde você é o seu destino. Vamos lá. 1, 3, onde você está agora? Eu acho que eu tô numa vila. É uma vila que tem muito habitante ou é mais isolado? É menor? Como é essa vila? Não, tem habitantes, sim. E você mora aí? Que eu moro. 3. Como está agora? Onde você está? Uma casa bem antiga, meio de madeira, meio de pedra, não sei. E é uma casa grande? É. Você vive aí sozinho? Eu acho que não, acho que eu vivo com a minha família. Ok, vou contar de 1 até 3, você vai entrar e olhar lá dentro e dizer como é essa casa. 1, 3, onde você está agora? Eu tô numa sala meio cozinha, assim, tudo bem junto, né? Agora, eu vou contar de 1 até 3 para chegar até você, todos os moradores da casa, para a gente poder identificar. 1, 3, como está agora? Vê todos, quantos são? Eu vejo minha mulher. Mas tem filhos? Eu acho que não. Você tem quantos anos mais ou menos aí? Uns 35, 40 anos. E a mulher que está à sua frente, você gosta dela? Eu gosto, eu tenho vontade de protegê-la. Então, vocês vivem nessa casa? Casa grande, boa. Então não tem dificuldade. Não. E você faz o que para sobreviver? Eu acho que eu sou lenhador. E tá tudo bem, então. Tá tudo bem. Posso ir em frente? Pode. Vou contar de 1 até 10, vamos passar 10 anos. 1, 10. Onde você está agora? Tô no mesmo lugar, mesma casa. Tá mais velho? Tô mais velho, mas tô bem. E a companheira tá junto? Tá junto. Não mudou nada? Não. Você tá bem fisicamente, não sente nenhuma dor no corpo, em nenhum lugar? Não sei. Continua sendo lenhador? Continua. Vamos avançar mais 10 anos e ver como ficou, já que não tem muita história. Vamos lá. 1, 10. Onde você está agora? No mesmo lugar, mesma casa. Mais velho. Mais velho. E a companheira continua viva? Acho que continua. Tem algum lugar do corpo que doa, alguma coisa assim? Não. O lugar também é super tranquilo, não sofre nenhum tipo de apreensão, nada? Não, é tranquilo. Então você tá mais velho, mas não tem nenhum tipo de deficiência, enxerga bem, anda bem, tudo bem. Tudo bem. Consegue se alimentar? Consigo. E vive isolado, vocês dois só? Só nós dois. Bom, como não acontece nada, eu vou contar de 1 até 3, vamos direto pro momento da sua morte aí nessa vida e ver como é que ficou e você vai se lembrar de tudo até então. Vamos lá. 1, como está agora? O que está acontecendo? Eu tô na minha cama, velho. Tô lá quietinho na minha cama, bem quietinho. Teve alguma doença? Não, assim, nada grave. É velhice mesmo. Ela morreu antes de você ou não? Não, tá viva. Vê o seu corpo aí? Vejo. Olhando para ele, qual é a reflexão que você faz aí dessa vida? Foi uma vida boa, uma companheira boa. Não teve grandes coisas, mas também não teve grandes empecilhos. Faria alguma coisa diferente, assim, teria expandido mais, feito mais amigos, criado mais elos ou não? Não, estaria igual. Ficaria na mesma situação dessa vida de isolamento. Mas
Isolamento casal, acho que sim. Tá, mas teve amigos, teve vida social? Não muito. Era mais isolado mesmo. A rotina. E trabalhava muito. Isso. Então vamos lá. Não sei por que você fez esse acesso, se a vida foi tão boa, mas alguma coisa que você vai se lembrar depois, você está trazendo para o seu perfil nessa vida atual. Talvez essa questão de ter que trabalhar para obter as coisas, não ter vida social, ter uma vida mais reclusa. Também quem não se envolve também não se desenvolve. Talvez tivesse tido uma vida mais expansiva, ficou um pouco limitado. Essa limitação vai ficar aí nessa vida, entende isso? Você não precisa trazer para a tua vida atual, a não ser o fato que você morreu bem velhinho, não teve problema de saúde nenhum e teve uma boa companheira que, quem sabe, ainda consegue encontrá-la na vida atual. Só trazendo o que é positivo e o que não é positivo, você deixa tudo aí, entende isso? Entendo. Então agora eu vou contar de 1 até 3, você vai abandonar essa vida, tudo, essa história toda, esquecer tudo e imediatamente você vai ser recebido no outro plano pela luz. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Vê a luz? Vejo. Nessa luz eu vou contar também para que quem veio te receber nesse plano fique na sua frente numa forma que você possa entender quem está à sua frente. 1, 3. Como está agora? Vê alguma coisa? Vê alguém? Uma presença? Eu sinto uma presença. É um ser muito alto. Eu vou contar de novo porque não pode sentir, tem que ver. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê? Um ser, ele tem a cabeça azul. E a cor do olho? É verde? Tem cabelo? Não. Veste alguma coisa? É um vestido branco, um perinho até o chão. Quem é você? Eu disse que é meu amigo. Eu tenho outra linhagem? Tem. Eu vou poder conhecer a minha linhagem hoje? Vai. Tem algum tipo de empecilho para eu conhecer minha linhagem? Tem algum acordo, algum implante? Eu disse que tem. Implante e acordo? Ambos. Então, primeiro eu vou comandar para que venha até você a linhagem de acordo, que também pode ser que tenha implante. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê como é. Eu acho que é um réptil. Eu sou da sua linhagem? Tá dando risada. Eles fazem assim mesmo. Bom, então, se não me responde, eu devo ter algum tipo de acordo, implante com você. Agora aí você, para ir até a tua linhagem, você tem que desfazer o acordo, entende isso, né? Eu revogo todo e qualquer acordo que tenha sido feito com você, com a sua linhagem, em qualquer linha de tempo. Virou as costas, saindo. Agora, eu vou contar de novo, de 1 até 3, para que venha a próxima linhagem de contato. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê como é. Eu ainda não estou vendo direito. Esse aí costuma camuflar, mas tudo bem. Vai ter que ficar nítido e claro, sem holografia, agora na sua frente no meu comando. 1, 3. Como está agora? Eu acho que é um gato. Um gato tem um manto azul. Pode ser holografia, tá? Cor do olho? Azul. Olhando no olho dele, fala assim, eu sou da sua linhagem? Eu sou da sua linhagem? Diz que é. E como é que ressoa isso pra você? Eu gosto dele, eu me sinto bem. Então, diz pra ele, se eu sou da sua linhagem, você vai poder me orientar? Se eu sou da sua linhagem, você vai poder me orientar? Vou. Se eu sou da sua linhagem, que é a felina, por que eu estou reencarnado no planeta Terra? Qual o motivo de eu estar aqui? Você tem uma missão a cumprir com as pessoas, ele disse. Que missão é essa? A missão do bem, de aos poucos fazê-las enxergarem o caminho do bem, da limpeza do planeta, de tudo isso. E o que vem, por exemplo, pela frente para você? Você vai ter uma companheira para estar com você ou não? Vai ter uma companheira. Pelo que vai. E também na questão profissional, que você é um pouco frustrado em relação a ganhos e profissão, se tem mudança, o que vem pela frente? Ele falou que eu tenho um pouco de paciência, que tudo vai se ajeitar, chegando o tempo das coisas mudarem. Mudarem para quem? Para você? Para mim, é. Mas ele pode ser mais específico, assim, no plano do humano, o que vai mudar? Falou que tudo que eu fiz até agora tinha que ser assim, que tá chegando um momento aí, daqui a uns anos, vou ter uma mudança. Eu tenho um pouquinho de paciência. Fala isso. Você vai conseguir ter a vida que você tinha antes, de poder viajar com a companheira, isso, aquilo. Isso que eu vou. E aí você, nessa trajetória, você veio aqui para ajudar as pessoas a se conscientizar do bem e da questão de respeitar o planeta, é isso? Ele falou que eu, quando era mais jovem, eu era um pouco agressivo, faz parte da minha linhagem, eu não entendia muito bem, eu tive muitos conflitos, mas que agora eu tô mais maduro, tá mais fácil de ter esse contato e de eu intuir mais as coisas. E a questão da alimentação, que eles tanto falam a respeito da ingestão de carne, para a questão de continuar com essa conexão, como é que vai ser o seu processo aí? Que eu tenho que enfrentar essa, que eu não vou ter dificuldades, não.
E daqui para frente, assim, o contato com a linhagem, essa reconexão, ela vai ser através de contato extrafísico, ou seja, dormindo, em sonho ou meditação, qualquer orientação. Através de sonhos. Volta a fazer essa janela, então, que é o que você perdeu esse elo. Agora também sem um acordo lá com o réptil. Pergunta para ele, eu só tenho acordo, não tive nenhum tipo de implante, nada, durante tantas encarnações, você está aqui desde o início da civilização? Eu tenho mais implantes, depois de tantas encarnações, não tenho mais nenhum acordo, nenhum implante. Ele falou que eu tenho implante. Okay. E posso comandar para vir o do implante? Pode comandar para vir o implante? Pode. Tá, vamos lá. 3, como está agora, vê? 3 Grays. Quero que vocês retirem todos os implantes do meu corpo, não deixem nenhum resquício. Estão retirando. Está retirando da coluna, está retirando arame, está retirando da minha perna, do meu joelho, coisas de metal, coisas esquisitas. Tá retirando da minha garganta, uma coisa que me sufocava um pouco, que me impedia de falar com as pessoas, me comunicar melhor. Tá retirando da minha nuca, da minha cervical, arame também. Tá retirando mais da minha coluna lombar, retirando do meu tornozelo. Quero que retire tudo. Estou retirando tudo. Retirando da minha cabeça. Quero que retire tudo. Não é para deixar nenhum. Tudo. Quero que fique tudo zerado. Tá tudo retirado. Agradeço. Muito obrigado. Podem seguir o seu caminho. Pronto. A linhagem de origem está aí do lado, né? Tá. E o anfitrião tá também? Eu não sei. Tá, acho que ele já deu espaço. Tudo bem. Pergunta para esse que está à sua frente, que grau aí tem de relacionamento com você? O que ele é seu? Que grau você tem de relacionamento comigo? Falou que é meu pai. E se você pode se ver na tua linhagem original, na forma original? Eu posso me ver na minha linhagem original? Pode. Tenho que comandar? Tem. olhando a forma original. 2, 3, como está agora, como é? Eu sou como que um gato grande, um tigre muito forte, dourado, muito bom. É bom. É bom. Eu gosto de ter essa força. Eu gosto de ter liberdade. Pergunta pro seu pai, eu tenho mãe, eu posso conhecer minha mãe? Eu tenho mãe, eu posso conhecer minha mãe? Tem, pode conhecer. Tenho que comandar? Tem. Vamos lá. 3, como está agora, vê? Vejo, ela é branca, inteirinha branca. Ela é branca de olho azul, felina. Parece o quê? Um gato. Gato grande, um gato alto, grande. Uma gata, né? Muito bom, muito bom. Bom, você está aí na frente deles, as perguntas que você queria que eu fizesse eu já fiz. Agora veja se você tem mais alguma coisa que você queira saber para perguntar para eles a respeito da tua vida aqui de humano. Eu quero saber se eu vou poder ter uma vida a partir de agora mais tranquila financeiramente, se eu tenho alguma missão aqui de cura com as pessoas, se eu vou desenvolver alguma coisa mediúnica mais. É isso que eu quero saber. Ela está falando que eu já tenho essa mediunidade, sempre tive desde pequeno, mas agora as coisas estão indo para um equilíbrio maior, para eu seguir as orientações que eu tiver em sonho, para fazer meditação, para eu continuar sempre tocando piano, que eu toco desde pequeno, que isso é uma bênção para mim e para as pessoas que ouvem, e que eles sempre vão estar próximos aqui orientando, para eu não me sentir triste, que eu estou sempre acompanhado e eles também estão monitorando tudo. Tem alguma coisa que você queira saber em relação ao planeta, alguma coisa nesse sentido? Eu queria saber do planeta, porque a gente está passando um momento muito estranho e a gente tem medo às vezes de fazer planos de mudar de cidade, planos de ir para algum lugar fora daqui, medo de ter uma catástrofe. Estou dizendo que as coisas acontecem porque tem que acontecer, que a gente não pode ter medo. A gente vai estar sempre no lugar certo, na hora certa. Não pode ter insegurança nem medo. Não adianta a gente querer planejar muito para se sentir seguro. Não tenha medo, ela fala. Siga a sua vida, fazendo bem. A questão da alimentação, aos poucos você vai equilibrar ela e vai conseguir se livrar da comer carne. E o fato de eu ter um amor muito grande pelos animais já era um sinal desde pequeno, ela falou, que eu tenho uma ligação muito grande com isso e eu vou conseguir chegar lá. Agora, um ponto importante também para quem tem acordo implante é entender que o expediente para te distrair é através da sexualidade com a internet, entendeu? Sim. Isso é o domínio deles. Eu vou ter que banir isso na minha vida, né? Porque eles estão controlando tudo por aí. É verdade. Vou abrir mão disso daí. É um compromisso que você tem que fazer aí com eles, tá? Não é comigo, não. Eu vou... Senão essa banda aí te pega de novo. Eu vou parar com isso. Você entende que tem que ter um ritmo diferenciado, que lembra que eu falei que muitos acabam não dando em nada, porque volta pro humano, volta a comer carne, volta a fazer as mesmas coisas, você perde o link com eles de novo, e essa turma te pega outra vez, entendeu? Entendi.
Agora tá na tua mão. Ninguém pode fazer nada, nem eu e nem eles aí. Se o humano vier pra frente de novo, o trabalho tudo se perde, entendeu? Eles estão agradecendo você, cara, o seu trabalho, para você continuar. Eu também sou grata também, porque os felinos principalmente, eles confiam muito no meu trabalho, porque você vê que existem por aqui muitas linhagens operando, mas os felinos são os que mais têm tido esse reencontro, essa reconexão feita através do meu trabalho. Então, eu sou muito grata. Ok, podemos voltar? Podemos sim. Então se despeça dos seus familiares aí, para a gente poder fazer o caminho de volta, se comprometendo com eles aí a ser felino mais do que humano. Adeus, meu pai, minha mãe, muito obrigado pela essa oportunidade de me aproximar de vocês novamente. E muito obrigado mesmo. Eu sei que vocês estão sempre do nosso lado aqui. Muito obrigado. Adeus. Agora eu vou contar de 5 para 1, fazendo o caminho de volta. Você vai voltar à realidade atual, ao seu corpo físico, e no 1 vai abrir os olhos sentindo-se muito bem. 5, abre os olhos, se mexa bastante. Tô com a mão adormecida. Fica meio tudo estranho, que fica tudo parado, né? Apesar de que foi até bem rápido. Então, fez sentido? Gostou? Gostei, foi muito bom. Eu já tinha, assim, alguma intuição, né, dessa linhagem aí. Eu acho que fez sentido por isso, né? Se você seguir dentro de tudo que você se comprometeu ali, a tua vida pode dar uma guinada. Para muito melhor. Mas o contrário também é verdadeiro. Como eu disse, está na tua mão. Se você segue, mantém o link com eles, eles vão te orientar, você vai ver que tudo que você deseja no campo do humano vai acontecendo. E você acaba tendo facilidades de cumprir o que você veio fazer aqui, porque tudo vai fluindo, vai ficando bacana. Essa questão da alimentação, a gente não pode comer nem ovo, nem leite, nem... Não, é só a carne. Só a carne. Frango, carne de vaca e peixe também não pode, né? Nenhum tipo de carne, mas também vai tirando. Se já tirou a carne vermelha, passa a comer branca, depois vai tirando, fica só com o peixe, vai indo gradativo, tá? É assim, na cadeia alimentar, a questão de você comer carne de animal mamífero é mais complicado porque ele está muito próximo da nossa... Da gente, né? Isso, entendeu? Então, já deixando de comer o mamífero, já... Eu acho que eu consigo ficar com peixe e ovo por um tempo, pelo menos, né? Só para mim. Porque a maior dificuldade dos que acessam isso aí põe tudo a perder. Porque a carne vermelha tem a ver com essa banda aí, né? Que eles vivem do sangue, da carne vermelha. E não faz sentido, porque eu sou apaixonado pelos animais. Me faz muito mal saber isso tudo que acontece. Eu vejo muitos defensores de animais por aí e tal, e que comem carne. Eu falei, que diferença tem da vaca e do cachorrinho? É uma total, né? Incoerência. A gente vai poder colocar lá sem te identificar? Pode colocar sim. Tá. Fica à vontade. Muito obrigado, viu? Eu também te agradeço pela confiança. Desculpa sem ter sido muito dura e tal, mas é que é assim mesmo, porque quanto mais idade a pessoa tem, mais personalidade forte, né? E se eu não endureço, eu não consigo te comandar, entendeu? Mas certo. É tudo técnico mesmo, tá bom? Um grande abraço. Um abraço, obrigado. Bom trabalho. Tchau. Obrigado.